Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui da nossa programação, né? Conforme eu falei na outra live, uma programação bastante extensa, bastante, né, comprida aí para nós, né? Hoje, né? Eu diria que acho que é a maior programação que o Mesa de Debate já fez no dia. E seguindo aqui a ordem aqui. Agora no final da manhã, no começo da tarde, né? Nós que é dos 20 metrôs gerais, eles estão passando aí por uma batalha bastante importante, que é a luta contra a privatização do metrô. Eu até fiz um Reels, né, umas semanas atrás sobre isso, né, e surgiu a oportunidade de conversar com eles, né, sobre essa questão e obviamente que eu, né, topei. Então, sem muita demora, tudo bem, Alda? Antes a gente ser. Tudo bom, Guilherme? Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui para participar desse debate e fazer uma discussão, né, sobre a questão da privatização do metrô de Belo Horizonte e a questão dos empregados. Você pode repetir? Deu um probleminha aqui. Oi, Guilherme, bom dia a todos e todas, né? A gente está participando do Mesa Debate para falar um pouco da questão da privatização do metrô de BH e da situação dos empregados diante dessa privatização. Né? Alda, você poderia explicar um pouquinho mais, né, para o ouvinte que inclusive não é de BH, entender o que está acontecendo com essa questão da privatização do metrô? Em 2019, a CBTU ela entrou no Programa Nacional de Desestatização, que é o PND. E Belo Horizonte teve o processo mais adiantado, foi andado quando foi 22 de dezembro de 2022, nós tivemos um leilão. Então, desde 2019, a gente está nessa luta contra a privatização e principalmente com relação à situação dos empregados, né? O que vai acontecer? Qual será o destino dos empregados? E aí, quando o Lula entrou na candidatura dele, na sua candidatura nele, os metroviários de Minas fizeram campanha, até porque ele fez uma fala que não haveria privatização do metrô de BH. Mas ocorreu o leilão, o processo de privatização aconteceu, e aí nós estamos nessa luta, né? E dia 10 agora seria a assinatura do contrato com o Grupo Comporte, que é um grupo que não tem expertise nenhuma em sistema de metroferrovia, né, de ferrovia, de metrô, de transporte. Eles são do campo da rodovia, de rodoviários e também da questão aérea, transporte aéreo. E aí a gente entrou nessa luta, começamos com uma luta contra a privatização para salvar os empregados, né? Fizemos várias reuniões em Brasília, fizemos um ato em Brasília para chamar a atenção do governo Lula sobre a nossa situação, onde, de fato, começou a nossa caminhada para tentar realocar, transferir, talvez fazer um PDV para os empregados da CBTU-MG. São algo em torno de 1.600 empregados. E estamos em greve, hoje está fazendo 28 dias que nós estamos em greve, o metrô está parado em Belo Horizonte, e a gente teve a notícia, né, no sábado de que o BNDES recebeu a questão do MPT, o pedido, né, de adiamento, e já provocou a Casa Civil para saber qual é o tempo necessário para que se resolva a situação dos empregados de Belo Horizonte. E hoje a categoria metroviária de Minas Gerais está esperando o ofício, né, o documento oficial, para que a gente possa levar em assembleia e assim encerrar a greve que já dura 28 dias. A gente sabe da dificuldade que é para o usuário, mas também nós estamos lidando com 1.600 empregados, onde o nosso contrato com a Comporte
dá 12 meses de estabilidade, mas depois não fala mais nada. E todos os empregados são concursados. São todos empregados concursados. Então, assim, a gente já entrou com várias ações na Justiça, são mais de 20 ações, e a gente quer saber do governo federal, né, que ele cumpra a promessa dele de não privatizar o metrô de Belo Horizonte e também que dê uma solução aos empregados, aos 1.600 empregados, e que a gente não pode ficar nesse limbo, né, sem saber o que vai acontecer de fato com os metroviários. Interessante, Alda, até porque quando eu ia fazer essa live, eu achei que o metrô, né, de BH estivesse aí sob o controle do Estado, né, e que isso fosse, obviamente, uma política do Zema e não do governo federal. Então é o governo federal que está aí por trás disso tudo? Com certeza, né? Porque a CBTU é uma empresa federal. Aí nós, quando foi 30 de setembro, a gente virou uma subsidiária do governo federal, da CBTU, e somos uma empresa federal. Foi criada uma outra empresa federal para gerar os ativos, que é a VDMG, e ser responsável pela CBTU e MG. Hoje nós nos encontramos dentro do Ministério das Cidades, ou seja, é o governo federal que tem que dar uma solução aos empregados, porque nós somos concursados do governo federal, né, do concurso federal, de uma empresa federal. Muitas vezes as pessoas pensam que o metrô é estadual. Não, ele ainda não passou. A participação no Zema é porque a Constituição fala que a responsabilidade do transporte é do Estado. Então, assim, por isso que se fala da participação do Estado. Quando assinar com a Comporte, automaticamente o Estado recebe e já passa para a Comporte. Tudo num ato só. E aí, quando a gente fala disso, porque até o metrô, até o Zema, ele está usando, de certa forma, de recursos que não é nem permitido para isso. Ele está usando um recurso que é da multa da VAG, daquele crime ambiental de Brumadinho, né? Onde fala que esse dinheiro ele pode usar para ampliação, mas não para dar para uma empresa privada. E uma empresa privada, como a Comporte, que há todo por trás dela um debate de como é essa empresa. Por exemplo, será que essa empresa ela quitou todos os passivos trabalhistas de seus empregados como empresa privada? Essa é uma pergunta que a gente faz. E será que o governo tem essa resposta? Porque o que a gente ouve falar da Comporte não é nada bom. Não é nada assim. Vai desde trabalho escravo a condições insalubres e tudo mais para o trabalhador. E a gente sabe o que acontece quando o transporte ele é público e é privatizado. Hoje a gente tem um exemplo aí da Supervia, no Rio de Janeiro, que era a antiga CBTU, e tem no São Paulo a CTPM, que passou para a Via Mobilidade, e está toda hora tendo problema. Então, a gente sabe que o transporte ele é um direito e ele tem que ser a responsabilidade do governo federal, porque tanto Estado e município, muitas vezes, não conseguem arcar com tudo isso, né? E sendo que o transporte, a gente tem que lembrar aquela massa, o transporte não é para dar lucro, né? Ele não é uma mercadoria para dar lucro. Ele é simplesmente o direito de ir e vir de todo cidadão brasileiro. Certo. E Alda, como que, né, fala um pouquinho aí mais, não, mas antes disso, falar da greve, né, queria saber de você, né, esses trabalhadores que hoje trabalham aí no metrô de BH, né, para onde eles vão, caso o metrô seja privatizado, né, acontece, né, com a questão da carreira, o concurso que eles prestaram para estar numa empresa. O que vai acontecer se a privatização ocorrer? Se o governo assinar e não der o adiamento, nós automaticamente passamos para a empresa privada e tornamos-nos empregados de uma empresa privada, onde o regime é totalmente diferente do regime de um empregado público, né? Só para você ter uma ideia, o nosso acordo coletivo, em muitas coisas, ele avança, né, sobre até a CLT. E aí, nesse caso, a gente deixa, só tem 12 meses de estabilidade. Depois de um ano, a Comporte pode mandar embora. Nós temos hoje empregados que entraram em 2016, que só tem 5 anos, 6 anos de CBTU. Então, assim, a nossa preocupação, de fato, é com esses empregados.
sendo que no nosso acordo coletivo há uma regra, há uma cláusula que permite a transferência de outros empregados para outras unidades da CBTU. E quando, em 21 de dezembro de 2021, o governo, né, a CPPI, lança uma resolução onde que ela meio que cerceia, né, esse direito do trabalhador da CBTU-MG de pedir as transferências, até mesmo as realocações. Porque ela, na resolução, ela fala de trabalhadores essenciais, mas ela não explica, de fato, quem são os trabalhadores essenciais. Isso fica tudo muito vago. E aí, a nossa greve, a categoria, já disse não, eles não querem ficar na Conforte. Eles querem manter o concurso público deles, eles querem se manter como empregado público, né? E por isso que essa é uma das nossas lutas e das nossas coisas. Porque a CBTU, inclusive na primeira reunião de mediação do MPT, a CBTU nacional, que eu vou dizer que fica em Brasília, falou: eu posso abarcar todos os empregados. E esse era um questionamento que a gente fazia lá atrás. Se ela podia abarcar agora, por que ela não abarcou lá atrás? Esperou o trabalhador fazer essa greve, esperou o trabalhador ficar nesse limbo, nessa indecisão, nesse desespero. Então, assim, são fatos que estão acontecendo dentro da CBTU, da CBTU-MG, que o nosso trabalhador está doente, o empregado está ficando doente. Você imagina, o cara não sabe do que vai acontecer com ele. Ele comprou muitas vezes apartamento, comprou não sei como, dentro de um emprego público, daquilo que ele entende que tem estabilidade, porque para ele ser mandado embora, ele tem que ter um processo contra ele, entendeu? É diferente de uma empresa privada. A empresa privada, se você não produz, se você não faz isso, você é altamente mandado embora, muitas vezes com seus direitos, muitas vezes não. Então, assim, a nossa greve, a questão do trabalhador da CBTU-MG para isso. É porque a gente se mantenha como concursado público dentro de uma empresa federal. Nós estudamos, nós entramos pela porta da frente, não foi pela porta da trás, não foi nenhum cabide de emprego, não, foi uma prova de seleção, foi concurso, passamos e hoje fazemos parte da CBTU. Certo, e como que a população, né, vai ser afetada caso a privatização do metrô ocorrer? Imagino eu que, por exemplo, a passagem do metrô, inclusive, vai subir bastante, né? Não, com certeza, esse é o melhor dos negócios, né? Você recebe dinheiro público, você faz a obra durante 30 anos, quer dizer, a obra pronta tem que ficar durante 5 anos pronto, mesmo assim, por exemplo, se assinar o contrato hoje, vamos supor que a gente assina o contrato hoje, em março mesmo já pode ter um aumento da passagem, essa passagem pode chegar a 5,30, e não se teve nenhuma modernização, não teve nenhuma ampliação. Então, assim, a gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, a passagem da Supervia, que é um transporte caótico, né, de trens e tudo mais, a passagem está, acho que, quase R$ 7,90. E mesmo assim, o governo federal, o governo do estado, faz aportes financeiros lá do dinheiro público, né? E pelo que a gente tem observado, né, tem notícias, que vai ser dessa forma aqui em Belo Horizonte. E o projeto mais doido ainda, quer dizer, a população é penalizada pelo aumento da passagem, da tarifa, que ao contrário, agora que o governo federal está discutindo a questão da tarifa zero, então, assim, você vai fazer o transporte já com o aumento de passagem, sem ter nenhuma obra, nenhuma modernização. Aí vai construir um projeto que vai sair do Barreiro, que é um bairro aqui de BH, ele sai do Barreiro, chega em Nova Suíça, que é um outro bairro, Nova Suíça, Gameleira, o trem só vai até ali, o metrô só vai até ali, aí para mim chegar no centro, eu tenho que descer nessa estação, fazer um transbordo, caminhar e pegar uma estação, na estação Gameleira, o trem. Onde o trem já chega cedo, chega cheio, né, de Eldorado, aí você tem que esperar o trem vazio. Então, já que vai fazer, por que não faz o projeto até o centro de BH? Você, pelo menos, traz o passageiro de Belo Horizonte, lá do Barreiro, até o centro de BH. E a gente vai estar concorrendo, vai estar, né, meio que competindo com a linha móvel, já que uma vez que o governo municipal vai fazer o móvel dentro da Amazonas, que é um dos corredores principais aqui de Belo Horizonte. E tem uma coisa que é muito interessante, sabe, Guilherme, que até hoje não foi feito. A pesquisa origem e destino. De fato,
Eu acho que você fazer todo tipo de transporte, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa origem e destino, para saber de fato aonde estão os usuários, para onde eles estão indo, aonde cresceu mais, aonde diminuiu o transporte. Então, essa é uma nossa preocupação. E a gente não fala só isso do metrô, a gente fala isso dos ônibus também. Olha o sistema caótico dos ônibus aqui de Belo Horizonte. E eles estão recebendo agora a segunda parcela aí de um pagamento. Então, assim, eu acho que o papel do governo federal é discutir a mobilidade urbana. Até hoje, o governo federal não fez esse trabalho de fato, porque eu acho que a mobilidade urbana acho que é uma das primeiras coisas de uma cidade, e também que leva o trabalhador a poder usar para o trabalho, para ocupar a cidade no momento de lazer. A gente tem que fazer esse debate da mobilidade urbana, e ele passa principalmente pelo governo federal, e até hoje isso não aconteceu. Eu acho que é uma grande falha, né, que a gente observa aí. E a outra grande falha aí é o descumprimento, né, da promessa que o Lula fez na campanha dele para que o metrô não fosse privatizado. Ele falou isso umas 2, 3 vezes aqui em Belo Horizonte. E hoje a gente vê que a privatização do metrô de BH continua, está acontecendo. Eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que discutir, e a gente a gente vai começar talvez essa semana uma nova campanha, mobilizando os nossos deputados federais e estaduais, para que o Lula receba os trabalhadores da CBTU-MG, para que o Lula receba os metroviários de Minas Gerais. Isso é uma luta fundamental para que a gente possa, de fato, discutir a questão da privatização do metrô de Belo Horizonte. Um pequeno problema, né? Peço aí desculpa a Alda e também a todos que estão nos acompanhando, né? Problema de internet, né? Aqui recentemente teve Travou, Guilherme, tudo, viu? então assim, dificulta um pouco. De que as coisas não vão ser muito bem assim, né, durante o governo Lula, se isso serve um sinal de alerta. Ô, Guilherme, eu não diria isso, até porque eu acredito muito no governo Lula, naquilo que o Lula propõe a fazer pelo país, pelo que os ministros estão querendo fazer, entendeu? Eu, particularmente, eu acredito muito e eu acho que ele tem essa capacidade. A diferença que nós estamos falando aqui é que o Sindipetro-MG, ele não é um sindicato que dá carta branca, né, a ninguém, a nenhum governo. A gente elogia sempre que necessário, também fazendo essas críticas, né? E a crítica nesse momento que a gente está fazendo é com relação à privatização da CBTU. E aí eu vou falar da CBTU como um todo, porque Belo Horizonte está passando por esse processo mais adiantado, mas não quer dizer que as outras unidades também não passarão pela privatização, porque ele não tirou nem a Transurb e nem a CBTU do PND. Então, para que o governo possa, de fato, acabar com a privatização no país, principalmente no sistema metroferroviário, ele tem que tirar a Transurb e a CBTU do PND.
né? Ele tem que começar a discutir mobilidade urbana, como eu te falei, ele tem que discutir tarifa zero, ele tem que discutir um transporte com ampliação, com ampliação, com modernização, mas que de fato seja acessível ao trabalhador, e que o trabalhador possa ir e vir não só para o trabalho, mas para ocupar a cidade em seus momentos de lazer. É isso que o Sindicato de Minas Gerais e a Federação, a FENAMETRO, que é a Federação Nacional dos Metroferroviários, da qual eu sou presidente, é isso que nós queremos. Nós não queremos mais privatização do transporte metroferroviário no Brasil, como assim também não queremos outras privatizações. E essa é uma discussão que a gente quer fazer, e a gente vai fazer com a população, a gente vai fazer um debate com a cidade, com os políticos. É por isso que eu te falo que a nossa principal campanha agora, e que a gente está começando, é Lula receba os trabalhadores. A gente precisa que o Lula nos receba para que a gente possa conversar, de fato, sobre a privatização de Belo Horizonte, sobre a privatização da CBTU e da Transurb. É isso que a FENAMETRO e os sindicatos metroviários de Minas Gerais querem. Novamente, eu peço aí desculpa para a Alda e para os demais... dos demais ouvintes aí do canal, porque onde eu estava a internet estava muito ruim, enfim, correndo aqui próximo ao roteador para melhorar o sinal da internet, né? Eu acredito que agora não vai ter muitos problemas, né, para a gente dar continuidade, né, à live, né? Vemos aqui, tem mais uma outra pessoa aqui tá junto com a gente. Mas pode ficar, se ele quiser. Esse é o Daniel, que está sentado comigo. Ele é o presidente, ele é o vice-presidente dos sindicatos metroviários. Prazer, Daniel. Se ele quiser ficar aqui também, participar também, pode participar, que vai ser interessante. Então, estamos continuidade aqui na nossa live, né? Muitos defensores da privatização, né? E acredito que eu já até recebi uma mensagem nesse Rios que eu fiz, né, de gente defendendo a privatização do metrô de PH, que é o seguinte, que o metrô de PH é ineficaz, estatizado, então por isso tem que privatizar. Eu gostaria que você respondesse esse tipo de afirmação. Ô Guilherme, justamente a gente tem que pensar no que é esse conceito de eficácia do transporte, né? Hoje a gente tem um projeto aí, que a aula já deve ter mencionado, desculpa o atraso, que nós estamos trabalhando com a expansão do ramal Barreiro aí, onde eles planejam, com a iniciativa privada, atender 270 mil usuários. A gente, com uma passagem aqui acessível, a gente chegou a atender 250, 260. Então, o que a gente está falando da eficácia? De um transporte que vai ser abrangente ou um transporte que vai ser democrático? Nesse inteirinho aí, a gente poderia ter dito, então, que o metrô de Belo Horizonte, na gestão antiga, onde ela tinha uma passagem acessível, ele tinha um transporte democrático onde ele passava. E é essa discussão que a gente faz, né, Alda? E nessa questão, quer dizer, não precisa ser privatizado para ter uma eficácia de um transporte rápido, objetivo, que geralmente transporta aí mais de 200 mil pessoas. A questão que nós estamos falando aqui, quando uma pessoa fala isso, é porque não conhece a verdade sobre a questão de uma privatização de um sistema. O Rio, só para dar um exemplo, a gente gosta de frisar esse exemplo, quando era a CBTU, ele transportava 1,5 milhão de passageiros dia. Hoje, que ele é privatizado, ele não chega a 600 mil passageiros dia. E vira e mexe está quebrado, vira e mexe o usuário tem que descer na via, e é um sistema privatizado. E aí? A Supervia, a Via Mobilidade também de São Paulo, toda hora está quebrado. Inclusive, o próprio Ministério Público pediu a restatização do serviço. Porque o que a gente tem que discutir no país é o conceito de mobilidade e de transporte público. Qual é o transporte público que eu quero? Vamos outro exemplo? Os ônibus. O ônibus de Belo Horizonte é uma empresa privada. Ele é público, mas é privado. Aí a prefeitura banca os ônibus,
dá dinheiro para isso, e como é que é o transporte? Cheio de reclamações, cheio de atraso, ônibus quebrado, ônibus cheio, população totalmente desconfortável dentro do sistema. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando uma pessoa fala esse tipo de notícia ou dá esse tipo de comentário, é porque, de fato, não conhece. Inclusive, só para completar, na Europa, aqueles serviços de transporte metroferroviário que eram privados estão sendo estatizados, porque o conceito é esse. A população tem que ter acesso a um serviço de qualidade, com uma tarifa social, e a gente não fala por que não uma tarifa zero. Então, para esse tipo de pessoa que tem esse comentário, eu falo o seguinte, pesquise primeiro, estude primeiro, procure saber, para que você possa, de fato, conhecer o que é um serviço privatizado. E, na verdade, Guilherme, quando a gente coloca isso na mão do ente privado, a gente tem um custo adicional aí, que é o lucro do empresário. Ele não vai fazer um serviço social, entendeu? Se ele não tiver onde ele tiver uma reserva para ele se enriquecer. E é isso que a Alda falou. A gente teve esses sistemas que foram privatizados, você tem uma queda vertiginosa no número de usuários e um aumento exponencial da passagem. Então, é isso que a gente tem que fazer, esse conceito de discussão do que é a mobilidade, do que é ela, qual o intuito dela, entendeu? A democratização é isso, ela ser acessível no custeio e na expansão para todos. E o que a gente defende é justamente isso. Certo, e como que estão aí as negociações com o governo federal? O que o governo federal alega, fala sobre esse caso? Atualmente a gente está atuando, nós estamos fazendo essa linha de combate em duas frentes. De um ponto, tentando discutir essa questão da privatização e tudo, e numa linha paralela, que é inclusive essa frente de batalha que está levando uma greve de quase 30 dias, que é a defesa dos empregos públicos dos metroviários, né, Alda? Exatamente. E o governo, ele pelo menos está tendo uma sensibilidade, pelo menos a gente percebe isso, de conversar com isso. Você vê, era para ter assinado o contrato na sexta-feira, e até hoje a gente não teve informação de que não foi assinado. E aí, o próprio PT pediu isso, o BNDES também pediu isso. Então, assim, qual é a nossa visão dessa questão do governo federal? Que a gente possa, de fato, conseguir esse adiamento e possa sentar e conversar sobre os trabalhadores. E, paralelamente a isso, como o Daniel falou, a gente fazer um fórum contra a privatização. Inclusive, tivemos apoio de alguns deputados federais falando na tribuna, né, que para que o Lula receba os metroviários de Minas Gerais e não assine a privatização. Então, isso é muito importante, né? Que o governo federal não assine a privatização, porque só para você ter uma ideia, Guilherme, o nosso trem em 2012 custava 17, 19 milhões. A CBTU foi o primeiro, o lance que ela foi vendida foi 25 milhões, numa empresa de 750 milhões de patrimônio. Há uma conta ilógica aí, uma coisa ilógica isso. E, principalmente, o papel do Zema nessa história. Eu acho que uma das piores coisas é esse governo, né? Do Zema, porque o Zema está usando o dinheiro de um crime ambiental, de uma multa que é para, de fato, ampliar a mobilidade, ampliar o metrô e entregando na iniciativa privada, ou seja, repassando o lucro para que a iniciativa privada tenha lucro. Isso está muito errado. Inclusive, o próprio TCE, a recomendação dele foi para que ele não assinasse esse contrato, a não privatização do metrô. Então, você vem com um debate que a gente tem que fazer. Por que o TCE é contra? Então, a gente tem que buscar essas respostas. A gente tem que buscar essas respostas para que a gente possa trazer uma transparência para a própria população. E é isso que nós queremos. Nós queremos debater essa questão com o governo federal. E é preciso que o governo federal receba, de fato, os metroviários de Minas Gerais. É verdade, Alda. Guilherme, é fato que a expansão do metrô de Belo Horizonte já havia sido feita para ontem. Porém, eles estão utilizando um projeto de anteontem para ser implementado aqui. O projeto da expansão do ramal Barreiro, não sei se a Alda comentou anteriormente, ele leva do Barreiro até o Nova Suíça. É uma linha que ela não vai integrar com o centro e nem com a coluna principal, com o transporte principal da linha. Então, a gente vai pegar a população de uma área muito povoada, que é o Barreiro, e largar praticamente no meio, para desaguar exatamente num sistema de transporte que já vai vir lotado. Então, um sistema que não foi discutido com a Prefeitura de Betim, com a Prefeitura
Prefeitura de Contagem, nem mesmo com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, é isso que a gente está alertando. A gente tinha essa outra frente de batalha que a gente está mostrando essas falhas, né, desse projeto, que tem um cunho muito eleitoreiro, principalmente nos anseios aí, como a Aula bem disse, dos 16 eleitorais futuros do governador Zema. Ele não tem, pelo que está parecendo, não está tendo nenhum compromisso com a prestação de serviço sensível à população. Certo. E quem são os deputados aí federais que estão apoiando, né, a causa dos trabalhadores aí do metrô de Minas Gerais? Nós temos a deputada federal Fernanda Melchione, que é do PSOL, lá do Sul. Temos o deputado federal mineiro, né, o Rogério Corrêa, que é um dos principais articuladores, né, dessa luta contra a privatização, em defesa dos trabalhadores. No Estado, nós temos a Beatriz Cerqueira, que também tem feito assim, uma luta maravilhosa em defesa contra a privatização e em defesa dos trabalhadores. E temos também o Betão, que é do governo do Estado, né, que de Minas Gerais também, que é deputado estadual, que está nessa luta com a gente. Né? E fora os outros parceiros que a gente quer somar nessa luta, porque essa é uma luta que eu acho que diz respeito à sociedade mineira, sabe? É um debate que tem que ser feito amplo, ele tem que ser um debate estratégico com toda a população de Minas Gerais. A gente sabe do problema que a gente está trazendo quando a gente faz greve. E a gente aproveita esse momento e novamente, a gente sempre fala isso, pede desculpa dos transtornos, das dificuldades, né? Mas, infelizmente, é a única forma que a gente conseguiu para ser ouvido. Né? E a gente espera que, dentro dessa semana, talvez amanhã, a gente possa, de fato, encerrar essa greve. Aliás, encerrar a greve está na mão do governo federal, está na mão da Casa Civil, está na mão do BNDES, do Ministério das Cidades, da Secretaria-Geral da Presidência. Eles ficaram de entregar um ofício para a gente na sexta-feira, né, Daniel? E o prazo é para hoje. Se eles entregarem esse ofício em tempo hábil, com certeza a gente vai fazer uma assembleia no fim da tarde e vai encerrar essa greve, fazer com que o transporte amanhã funcione 100%, sem paralisação, sem nada, porque a gente vai manter o nosso estado de greve. Mas é importante que esse documento chegue à mão do sindicato, seja entregue hoje, né, seja através de e-mail, seja através de WhatsApp, Telegram, qualquer coisa, não importa. O importante é que chegar hoje, nós vamos fazer uma assembleia no fim do dia, e aí a gente suspende a greve, e amanhã o metrô funciona 100%. Mas se caso isso não aconteça, a greve continua, né, Daniel? E a gente pede, mais uma vez, a compreensão e a paciência da população. Só para dizer, isso está acabando, e a gente espera dar uma boa notícia do retorno do metrô como transporte público dentro de Belo Horizonte e Contagem. Sobre essa questão do apoio dos parlamentares também, Guilherme, a gente tem um ofício assinado por 24 deputados estaduais, 29 deputados estaduais aqui da bancada do PT, PV, PCdoB, Rede. Estaduais e federais. Né? Estaduais e federais. Inclusive alertando sobre o risco desse projeto que está sendo montado aí, sem discussão com as cidades e sem observar aí a real necessidade do transporte metroferroviário da região metropolitana de Belo Horizonte. Como o Daniel falou desse documento que está assinado, o presidente Lula já recebeu esse documento, o Congresso já recebeu esse documento e a gente está esperando, né? É um trabalho, né, que começou com a deputada estadual Beatriz Cerqueira e o deputado federal Rogério Corrêa, né, Daniel? E está andando aí. Quanto mais pessoas assinarem, a gente quer sensibilizar os políticos, né, somente os de Minas Gerais, para que se assine esse documento e impeçam a privatização do metrô de Belo Horizonte. Sim, falando aí dessa questão da greve, né, eu primeiramente quero que você falou que a greve causa aí transtorno aí para a população e tudo mais. Eu acho que tem um outro elemento que queria que vocês comentassem. Pelo menos aqui em São Paulo, quando tem, né, greve de metrô, né, todo mundo fala que, nossa, a greve está atrapalhando os trabalhadores e tal. Mas, assim, no cotidiano, ninguém fala do metrô superlotado, ninguém fala, né, dos problemas que tem no metrô, que o trabalhador enfrenta. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, porque é fácil
falar que a greve atrapalha, sendo, né, sem levar em considerações essas questões. Sim, Guilherme, não é muito diferente daqui em Belo Horizonte, não. O sindicato, nós estamos levando aí multas pesadas diariamente, em torno de R$200 mil, que foram majoradas recentemente. Já tivemos a penhora do cargo do sindicato, inclusive, tem a possibilidade também de imputação penal individual, né, dos diretores. E, assim, mas a gente está entendendo que nessa reta final, a gente está contando, assim, com alguma compreensão, pelo menos por parte do pessoal do Ministério do Trabalho. O procurador, inclusive, o doutor Helder Amorim e o subprocurador, na última audiência que a gente teve, eles provocaram a empresa a negociar essa questão das multas, já que a gente está discutindo da questão dos empregos de 1.600 metroviários aqui de Belo Horizonte. Exatamente. E uma questão assim, fundamental, que essa caminhada, ela engrossou e ela tomou muito pouco, quando o Ministério Público, né, o procurador Helder Amorim, aqui de Minas Gerais, e a gente agradece muito a ele esse apoio, essa sensibilidade que ele teve com os trabalhadores aqui de Minas, porque ele viu que ninguém estava se preocupando de fato com a nossa situação. A nossa greve era desde 2020, a gente fazia greve, voltava a fazer greve, voltava a fazer greve, e ninguém se preocupava, nem a própria CBTU. Quando eu falo CBTU em Minas Gerais e a CBTU a administração central. Não tiveram essa acessibilidade de conversar com os trabalhadores. A gente pediu várias reuniões, converse com os trabalhadores, explique o que está acontecendo. Eles não tiveram essa acessibilidade. E, com isso, o próprio procurador falou, né, que faltou uma acessibilidade maior da CBTU, junto com o sindicato, para tentar resolver essa situação. E hoje a gente está caminhando para que isso. A gente fez uma reunião de mediação em Brasília com vários entes públicos, né? Entes públicos importantes que a gente estava tentando reunir há muito tempo, como a Secretaria-Geral da Presidência, a AGU, o BNDES, o COJU, o Ministério da Cidade, enfim, foi uma mesa muito ampla, né? E quando o procurador Helder Amorim fez a proposta de se fazer um pedido para que se haja o adiamento do contrato, ninguém se manifestou, ninguém se foi contrário a esse pedido. É porque sabe que é uma causa que sensibiliza, né? Mas como nós dissemos, a SESC, né, que faz parte da Gestão e Inovação, do Ministério de Gestão e Inovação, a gente precisa de coisas práticas, não mais de sensibilidade, a gente precisa de solução, de resolver essa situação, resolver o retorno do transporte, do fim da greve, resolver a questão dos empregados, resolver a questão da privatização. E a gente está nessa luta, entendeu? E para ser sincero, Guilherme, nós já estamos com quase, acho que 2 milhões de multa aí, e a gente sabe que 2 milhões de multa acaba com o sindicato. Acaba. Mas o sindicato deliberou que o que mais importa nesse momento para nós são os trabalhadores, o que mais importa é a causa contra a privatização, sabe? Inclusive, quando vieram para penhorar o nosso carro, né? A primeira pergunta que a moça fez, né? E essa casa aqui? Você só falta eles penhorar a casa, você está entendendo? A luta é desigual, né? Eu acho que o papel do judiciário, eu até entendo que ele quer proteger a população, né, por causa do transporte, mas eu entendo que o papel da justiça, do trabalho, do judiciário, é acolher também o trabalhador, acolher os sindicatos e ver de fato o que aconteceu, porque é uma luta muito desigual. Quando a gente fala de privatização, a gente está lutando com vários interesses e não é o interesse do trabalhador, porque nós somos a parte frágil dessa relação. Então, acho que a gente também faz esse apelo aí, né, ao judiciário, para que ele entenda e converse com o sindicato, né, para entender como é difícil, né, a gente estar nessa luta, onde o lado mais fraco, que é os trabalhadores, está totalmente desigual com relação aos interesses dos empresários, aos interesses daqueles que, de fato, né, veem o transporte como algo que dá lucro, e não simplesmente como um direito de ir e vir. Inclusive, isso foi pontuado na última de mediação, onde o representante do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria-Geral do Trabalho,
ressaltou essa questão do cunho da greve, entendeu? Eles falaram, olha, a gente aqui temos que pensamos prioritariamente no interesse da população, só que estamos falando aqui, não estamos falando de uma negociação por salários mais altos, por reajuste em auxílio alimentação ou plano de saúde. Nós estamos falando aqui da dignidade básica do trabalhador brasileiro, que é o direito ao emprego. Empregos esses que foram conquistados de maneira abrangente, a maneira do concurso público, né? A maneira lícita do concurso público. Então, assim, por um lado, a gente não tem essas pontos pesados, mas pela primeira vez, o entendimento do Ministério Público do Trabalho, ele está entendendo que o nosso pleito é muito legítimo. Alda e Daniel, né? Não está na hora, né, da gente... Inclusive, eu queria que vocês falassem sobre o direito de greve em si, mas não está na hora de fazer uma campanha, né, pelo direito de greve, porque quando a justiça penhora, né, um carro e coloca em risco a própria sede do sindicato, eu acho que é preciso levar essa discussão adiante, né, do direito de greve. Com certeza, a gente tem que discutir essa questão do direito de greve, porque a greve, ela é a única forma, né, do trabalhador ser ouvido. A gente tenta outros caminhos, até a gente tenta outras caminhadas, mas no fim, quando você chega para fazer uma greve, é porque se esgotaram-se, né, as conversas, as negociações. Então, acho que a greve é um direito do trabalhador. Eu concordo com você, eu acho que tanto o judiciário, movimento sindical, tem que entrar, movimento, né, políticos, a gente tem que entrar nesse debate com relação ao direito de greve. Eu acho que é um debate que tem que ser feito para que todas as categorias pudessem participar, não só a questão dos metroviários, né? Eu sei que nós estamos sendo a primeira categoria a fazer greve dentro do governo Lula, né, dentro do governo PT, mas lá em 2003 também nós somos também a primeira categoria a fazer greve dentro do governo PT. Né? Então, assim, a gente entende que a gente pede, eu acho que é uma coisa interessante que a gente tem que pedir, sabe, Guilherme? Que as outras categorias nos apoiem, que as outras categorias tenham sensibilidade para a greve do metroviário de Minas Gerais. A gente está notando, de uma certa forma, meio que velada, né, uma questão aí de não se combater muito, não se fazer nada contrário ao governo Lula. Quer dizer, deixa o homem trabalhar. Nós também queremos deixar o Lula trabalhar, queremos deixar o governo do PT trabalhar, a gente acredita nesse governo, mas a gente pede a sensibilidade com relação à greve dos metroviários. Praticamente, a CUT Minas Gerais, a CUT Nacional, andou muito com a gente, né, Daniel? Teve uma parcela importantíssima em todas essas nossas caminhadas, mas a gente sente falta, de certa forma, de outras categorias apoiando a greve dos metroviários. E a gente precisa, né? Precisa que essa greve nossa, que esse recado seja dado no governo federal. E o direito de greve, ele está aí, porque eu acho que a gente tem que entender o seguinte, enquanto a dor do outro não te incomodar, você fica quieto, a dor do outro tem que te incomodar. Por que os metroviários estão de greve? O que está acontecendo com os metroviários? Vamos acampar essa luta. E eu acho que a unidade entre a classe trabalhadora, ela passa por isso. E a gente não tem que esperar o fora Bolsonaro, como foi feito no governo passado, para que a classe trabalhadora se una. É preciso ter coragem para discutir também quando aqueles que a gente apoia também atrapalham ou fazem algo que é contrário àquilo que se prometeu em campanha, que é, por exemplo, a não privatização do metrô de Belo Horizonte. Eu acho que o direito de greve passa por tudo isso. E, mais uma vez, a gente pede a todas as categorias que somem nessa luta com a gente, que entendam o que a gente está passando e que não está sendo fácil, porque fazer luta solo, às vezes, né, ela é muito complicada, né? A gente agradece a CUT mineira, a CUT estadual, a CUT nacional, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais apoio das outras categorias e que ela venha se somar nessa luta com a gente. Dizer que a não privatização, ela não atinge só os metroviários, ela atinge a população, ela atinge os outros sindicatos, as outras categorias, porque nós fazemos transporte público. A gente quer manter o transporte público como um direito que está na Constituição brasileira. E quem são as categorias, né, que estão apoiando vocês aí de Minas Gerais? Por favor.
a gente recebeu um apoio muito grande por parte dos sindicatos eletricitários, o Sindicato da Educação, o Sindútil, o Sindirrede, os sindicatos petroleiros também têm comparecido. Mas não assim tão efetivamente como a gente queria, né? Por ser uma das maiores categorias do país, uma das categorias mais fortes, eu acho que deveria acampar também a nossa campanha. Há um tempo atrás aí, eu lembro que eu conversei com acho que o presidente, né, Daniel, da FUP, né, e pediu apoio para a nossa greve, para que ele intermediasse, né, talvez uma conversa com o Lula e tudo mais, e a coisa está assim, eu acho que tanto as maiores categorias que a gente tem, né, elas deveriam estar somando nessa luta, né, porque eu acho assim, não é para ser uma briga solo, uma luta solo, é para ser uma luta de classe trabalhadora, e é isso que ela tem que ser, né? Ela não pode ser simplesmente a luta dos metros ferroviários de Minas Gerais. Por isso, a gente agradece os companheiros que participam da nossa luta, e soma aqui a FENAMETRO, que é composta de vários sindicatos, né? Que é o Sindicato de São Paulo, aí, dos metroviários de São Paulo, o Sindicato da CTPM, Central do Brasil, o Sindimetro Rio Grande do Sul, que é da Transub, todas as CBTUs, né, onde tem o sindicato do Sindicato de Recife, Sindicato de João Pessoa, Natal, Maceió, né, do Rio de Janeiro, dos ferroviários, né, do Recife, todos esses estão somando na luta. O Sindicato de Brasília. Então, assim, o sistema metroferroviário, ele está nos apoiando nessa luta, que fazem parte da Federação dos Metroviários. Mas a gente quer expandir isso, para outras categorias, como o Daniel falou aqui, chamar essas categorias para somar com a gente nessa luta e fazer com que o governo, Lula, nos receba. É esse o papel nosso agora, para que a gente possa discutir o transporte e a não privatização do metrô de Belo Horizonte. Uma coisa interessante, a gente soube que outras categorias foram salvas com o Lula, outras categorias foram retiradas, né, Daniel, do PNDD. Se outras foram retiradas, por que nós não podemos sair? Por que no transporte, a Transub e a CBTU não pode sair? E aí a gente precisa do apoio desses que conseguiram ser retirados do PND para que a gente possa ter essa abertura dentro do governo federal de fato, numa reunião com o Lula, com o Fernando Haddad, que é da Economia, né? E a Simone Tebet, que é planejamento, para que a gente possa, a Casa Civil, numa mesa ampla, para que a gente possa discutir a não privatização da CBTU e da Transub, e de todas as outras que estão sendo postas aí. Então, a gente pede, através desse debate que a gente está tendo com você, Guilherme, essa divulgação dessa questão toda que a gente está falando. A gente quer que as outras categorias venham lutar com a gente para que a gente possa ter êxito nessa campanha que a gente está fazendo, né, Daniel? Exato. E eu acho que isso vai um pouco além, Guilherme, da luta contra a privatização aqui do metrô de Belo Horizonte. Desde o golpe, da queda do governo Dilma, que a classe trabalhadora vem sofrendo aí junto, pancadas fortíssimas com a reforma trabalhista, as reformas da Previdência. Então, se é algo que esse governo se propõe, que é reconstruir esse país com a ajuda do trabalhador, ele tem que receber o trabalhador, não tem jeito. As categorias, elas têm que se unir, retomar a frente de representatividade do trabalhador nesse governo federal, no governo estadual, no governo e na prefeitura, entendeu? É o momento, esse país, ele não se conserta apenas com o interesse da classe política. Nós temos os trabalhadores, as entidades, têm que se fazer representar e têm que brigar pelo seu espaço. Perfeito. E dando continuidade aqui, e a greve em si, como que está, né? Tem muito apoio aí da população? Vocês têm feito aí atos de rua em defesa dos trabalhadores do metrô? Guilherme, praticamente toda semana a gente faz um ato. Nós tivemos o ato no mês passado, depois de uma assembleia. Não, eu tô falando assim, bem antes. Após uma assembleia, nós contamos com um ato da população, que ela ocupou o estacionamento da CBTU aqui, e a gente deu o nosso corte. Nas 2 últimas semanas, nós colocamos os metroviários em Brasília para fazer uma manifestação. Exatamente. Não vou mentir para você, parte da população se sente lesada, porque realmente é um incômodo muito grande, mas a gente conta com muita representação, muito apoio aí das entidades civis, associações de moradores, inclusive a Associação dos Usuários do Transporte Coletivo, somando aí com a gente nessa luta, entendeu?
porque eles entendem que o nosso pleito ele não é banal, ele não é leviano, entendeu? E também porque o sindicato, a longa data, faz essa discussão da expansão do metrô junto à população, né, Aldo? Exatamente. Estamos aqui no bloco final aqui da entrevista, né, com a Alda e o Daniel do Sindmetrô de Minas Gerais. Então vamos aí para as últimas perguntas, né? A gente está falando, né, e com toda a razão aí do atual governo. Mas assim, a ideia em si, o metrô partiu do ex-governo Bolsonaro, acho que isso é importante dizer. Dizer não, Ô, Guilherme, repete a pergunta, não entendi muito bem, a gente não entendeu muito bem. Tá, repetindo, a ideia, nós estamos aqui conversando, né, bastante e criticando o atual governo, né, por não rever essa questão da privatização, mas eu queria perguntar para vocês, a ideia em si de privatizar partiu desse atual governo ou do governo anterior do Bolsonaro? Entendi. A privatização ela começou em 2018, finalzinho de 2018, quando a CBTU foi inclusa no PND, junto com várias outras empresas, né, Alda? Então, realmente, você me perguntou onde a responsabilidade da CBTU está nesse patamar agora da privatização, ela é do governo Bolsonaro. Porém, eu acho que se a gente parte do princípio que a gente tem que recuperar os benefícios perdidos, os direitos dos trabalhadores, a gente não pode simplesmente negar que o governo que está entrando agora ele tem essa discussão. Não só com a CBTU, mas também com a reestatização da Eletrobras, entendeu? Com a retirada de outras empresas do PND, como a Aldo já disse aqui anteriormente, começar a discutir essa discussão. O governo Bolsonaro foi desastroso, fez um prejuízo muito grande nesse país, que eu acho que desde a época da ditadura militar a gente não teve, entendeu? Porém, eu acho que a gente não pode simplesmente se fiar nisso e achar que estamos de mãos atadas e que o prejuízo está feito e que não temos responsabilidade, não. Inclusive, cada trabalhador ele tem que ocupar seu sindicato, tem que cobrar do seu central sindical, da sua federação, para que esse desenvolvimento chegue realmente no chão de fábrica. E quando o Daniel está falando essa questão aí, de fato começou no governo do Bolsonaro, no apagar das luzes, 22 de dezembro, né? Véspera de Natal, de festa de fim de ano e tudo mais. O governo federal poderia ter feito, dizer não ao leilão, ele poderia ter feito isso. E eu falo isso tranquilamente para você, o governo federal poderia ter feito isso. E, aliás, a gente teve informações, né, Daniel, que a princípio seria um não, tanto que o próprio Alckmin soltou uma nota da não privatização, né, do não leilão, 2 horas depois sai a nota falando que poderia ser leiloado. Então, assim, eu acho que assim, ela começou no governo do Bolsonaro, mas ela também entrou no governo do Lula. Né, então, assim, essa discussão começou lá, o Lula, como ele tirou a SEASA, que foi uma coisa maravilhosa, né, os companheiros da SEASA, que caminhou com a gente nessa luta, a equipe de transição do governo tinha falado não à privatização do metrô, para não à privatização do SEASA, e aí, quer dizer, bem no finalzinho, não, é a privatização, então tem uma coisa errada aí, tem uma coisa errada. E aí, quando nós tivemos reunido há pouco tempo com o BNDES, o próprio Mercadante falou, mas só agora que vocês vieram? Não, a gente teve muito antes, a gente está nessa luta desde 2019. E no governo Lula, a gente foi na equipe de transição, fizemos ato em Brasília, pedimos para ser ouvido, mas não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos lá no governo Lula, na equipe de transição. E aí eles falaram assim, quem nos recebeu foi o Boulos, né, que fazia parte da questão das cidades e tudo mais, e uma orientação que eles deram foi o seguinte, recomendação, não a privatização do metrô de Belo Horizonte. E aí o que acontece, né, Daniel? A privatização do metrô de Belo Horizonte. Então, eu acho que esse debate, essa discussão, é responsabilidade também do governo federal do PT, do Lula. É responsabilidade. E uma vez que nas campanhas ele disse não à privatização, ele vai privatizar. Então, eu acho que a gente tem que sentar, tem que conversar e dar de cara essa responsabilidade.
A gente tem andado, mas a responsabilidade começou no governo Bolsonaro. Não, começou lá, mas terminou aqui no governo do PT. Então, o governo do PT tem essa responsabilidade, tem essa obrigação de conversar com os trabalhadores, de receber os trabalhadores, para que a gente possa dizer de fato o que a gente quer. Dizer de fato não à privatização. O governo do PT, o governo Lula, nos deve isso. Nos deve a não privatização do metrô de Belo Horizonte e manter os 1.600 empregados salvos. Ou seja, esse é o debate que a gente não abre mão. Começou no Bolsonaro, mas passou para o governo do PT, o governo do trabalhador, o governo que nós elegemos, né, na última eleição, trabalhamos para que ele fosse eleito. Minas foi o fiel da balança, é bem deixar claro. Né? É bom deixar claro que Minas foi o fiel dessa balança para que o Lula possa ter sido eleito. E qual o presente que nós temos? A privatização do metrô de Belo Horizonte. Uma coisa mais séria, dando palco para o Zema, o que é pior. O pior de tudo é isso, dando palco para o Zema, porque ele vai falar que foi ele que fez, foi ele que reformou, foi ele que ampliou, modernizou. Isso é que nós não entendemos. Como é que o PT pode dar palco para o governador Zema, um governo que está, de fato, me fala a questão dos professores, penalizando em 3 milhões o Sindiútil, entendeu? O Sindicato dos Professores aqui de Minas Gerais. Então, assim, eu não entendo essa lógica. E a gente está nessa caminhada e conta com o apoio de você, Guilherme, e com o apoio de todo mundo para que a gente possa levar, de fato, as nossas demandas, né? E essas demandas, elas precisam chegar ao Lula. Porque a impressão que eu tenho é que não chegou ainda, né, Daniel? E a gente quer que chegue, quer que eles nos ouçam. Não adianta simplesmente dar beijo, essas coisas. Não, tem que ouvir o trabalhador, sim. Ele mesmo falou, me tragam as demandas. Aí, o presidente Lula, nós estamos levando a demanda para o senhor. Receba os metroviários de Minas Gerais? Enfim, pessoas aí essa reivindicação aí do Sindimetro de Minas Gerais. Então, Alda, Daniel, né, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer aos dois pela participação. Espero que essa live contribua aí para a luta, né, de vocês. E passo a bola novamente para vocês fazerem as considerações finais. Guilherme, imagina, a gente agradece e deixa aqui o convite para as demais classes, para a sociedade, fazer essa discussão em cima do metrô, do transporte público. Ele tem que ser democrático, é um direito constitucional, assim como saúde, educação e segurança, e deve ser tratado também com cunho social, né, Alda? Exatamente, como tal deve ser tratado. A gente quer um transporte público, né? Mas um transporte de qualidade, com uma tarifa social, e que o trabalhador, de fato, possa utilizar e também utilizar para ocupar a cidade, para o seu momento de lazer com a sua família. É isso que nós queremos. E a gente precisa disso, precisa do apoio da população, precisa do apoio dos políticos, precisa do apoio das categorias, né, que estão aí, profissionais, para somar nessa luta, da população, de você, Guilherme. A gente precisa de toda a sociedade, porque uma luta não é só dos metroferroviários de Minas Gerais, é uma luta da sociedade civil como um todo. E a gente agradece a você muito por esse espaço e esperamos nos encontrar em outros espaços como esse. Muito obrigada. Saudações dos metroferroviários de Minas Gerais. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí a Alda e ao Daniel. Muito obrigado também a você que está nos assistindo, seja agora através da minha página pessoal do Facebook ou posteriormente, né, no canal, né, do YouTube. Peço aí lá, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Deixe o seu like, compartilhe, comente. É importante fazer isso aí, principalmente nesse vídeo aí que a gente está gravando aí com o Daniel e a Alda, para dar visibilidade à luta, né, dos metroviários de BH, Minas Gerais, né? Então faça isso, mas também faça isso em outras lives, matérias, né, programas que o Mesa de Debate produz, né? Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Siga a gente no Instagram, né, onde nós produzimos conteúdos próprios aí para essa rede social. E, né, e quem puder,
colabore com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, então por isso essas iniciativas para poder, né, continuar fazendo o nosso trabalho. E, né, e quem puder colaborar mais de forma permanente, né, a gente tem o Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. O Padrim é uma forma, né, de aproximar você, ouvinte do canal, com a gente, né, comigo, com o André e com o Ulisses. Então, quem quiser aí fazer parte do Padrim, tá aí o interesse. Então aí, pessoal, muito obrigado a todos. Mais tarde a gente volta aqui com mais lives aí, mais discussões sobre as lutas que acontecem aí ao Brasil afora. E fui.